Paz do Senhor, queridos irmãos, quem cumprimenta-vos é seu amado irmão em Cristo, Leandro Souza Oficial. Irmãos, tem uma palavra de Deus para a nossa meditação, que se encontra no livro de Jó, capítulo 1, no versículo 1, que nos diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 jumentas de bois, e 500 jumentas. E era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam-se seus filhos e fazia banquete em casa de cada um no seu dia, e enviava e convidavam as suas 3 irmãs e a comer e a beber com ele. Sucedeu, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. E vindo o dia em que o Filho de Deus vieram se apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? A Satanás, e respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus ou a debalde? Porventura não o cercaste tu de bem a ele e a tua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tens, e verás, e não vê se blasfemas diante da tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Meus queridos irmãos, há uma passagem, no livro de Jó, em que fala da história de Jó, que Jó era um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem sincero, reto e temente diante de Deus, e se desviava-se do mal. Daí, no versículo 2, que nos diz que nasceram 7 filhos e 3 filhas de Jó, fala da riqueza dele nas 1.000 ovelhas, a riqueza que ele tinha, dos banquetes também que era enviado, e Jó era tão temente que ele fazia holocausto, pelos filhos dele, que ele até estava dizendo aqui agora, como descreve a palavra: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram diante de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente, porque Jó oferecia holocausto, e eles passavam do limite, os filhos dele, de Jó, E vendo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então Satanás estava ali, Ele via um banquete, Satanás só ficava observando, ele ficava analisando. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vem? Veja o que Jesus disse, o Senhor de Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, a Satanás. Respondeu o Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó, porque ninguém não há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então, irmãos, Deus perguntou a Satanás de rodear e de passear pela terra. Aí o Senhor disse: por que está observando meu servo Jó, que é tão temente a mim, que é tão fiel a mim? Aí ele disse: sabe por quê? Porque tu desse de riqueza a ele, ele tem tudo, ele está prosperando. Então, meu querido irmão, Satanás, ele sabe o que você tem, ele observa, ele analisa. Eu não sei se você está na perca, quantas percas você está tendo, eu não sei que luta você está enfrentando, mas Jó passou por tudo isso. Jó era temente, Jó confiava em Deus, Então, amados irmãos, é uma passagem muito, muito gratificante, porque é uma passagem que nos motiva, que nos faz a gente crescer na fé,
né? E Satanás é tão astuto que ficava rodeando, observando os passos de Jó. Você está pensando que Satanás não observa seu passo também não? Você pensa que o adversário não analisa você também não? Tudo que você fala, o que é que você faz, tudo ele está observando. Aí você pode pensar, estou fazendo isso aqui, mas ninguém está vendo. Sim, o Senhor dos Exércitos está vendo, Deus Todo-Poderoso, ele vê, Deus vê, Jesus vê, e o adversário também vê, ele conhece, ele vê, ele está rodeando, né? Bramindo como um leão para aquele que possa tragar. Então assim, o Senhor disse assim, por que observasses tu a meu servo Jó? Porque ninguém não há na terra semelhante a ele, um homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus ou a debalde? Satanás disse assim, ele confia em ti ou na riqueza que ele tem? Então faz o seguinte, tira tudo quanto ele tem. O adversário disse, o Senhor permitiu, o Senhor disse assim, veja, o Senhor disse assim, e disse o Senhor a Satanás que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenda tuas mãos. E Satanás saiu da presença. Então Deus permitiu que Satanás entrasse na vida de Jó. Então Satanás interviu, ele entrou e saiu destruindo tudo, acabando tudo que Jó tinha, adquiriu em riqueza. Então eu digo para você, meu querido irmão, né? Ele tinha tudo, Jó, mas o que é que aconteceu? Ele perdeu tudo, que pegou até uma lepra, perdeu parente, mas Jó perseverou, Jó confiou, que até a mulher dele disse assim, por que não condena esse teu Deus? E assim, mulher, tu não sabe o que tu fala. Então eu digo para vocês, meus queridos irmãos, que Jesus ele pode permitir o vento na sua vida, ele pode permitir a tempestade na sua vida, ele pode permitir, mas para o adversário fazer algo na sua vida, primeiro ele tem que ter a permissão de Deus. Se ele não tiver a permissão de Deus, ele não tem como tocar em ti, porque quem manda na tua vida é Jesus, quem ordena e quem faz na minha e na tua vida é Jesus. Então, meu querido irmão, você que está me assistindo, eu não sei qual é a perca que você está passando, eu não sei qual é a luta que você está passando, mas eu quero dar essa palavra de motivação para você, que Jesus ele está vendo tudo, ele sabe de tudo, ele conhece o teu deitar, o teu levantar, o teu futuro. Então algo de melhor Deus está preparando para você. Então espere tão somente, vá contando para Jesus, vá orando, continue pedindo, continue se fortalecendo no Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Então assim, para o adversário tocar na tua vida, primeiro ele tem que pedir permissão a Deus, né? Então se somos escolhidos do Senhor, tais provações que a gente passa é permissão de Deus, porque a cruz representa a perseguição, a cruz representa o sofrimento do Cristo na cruz, né? A calúnia muitas das vezes representa na nossa vida a cruz de Cristo. Então se a gente aceitou Jesus como o único suficiente Salvador, a gente é necessário passar por isso. Mas tranquiliza teu coração, fique em paz, deixa papai trabalhar, porque ele tem o melhor na minha e na tua vida. Irmãos, fiquem todos na paz, que o Espírito Santo de Deus fale mais aos vossos corações. Amém?